agradeço muito a oportunidade que me foi dada por Jesus, por mais esse trabalho estar contribuindo aqui nessa casa do Senhor. O assunto hoje que eu gostaria de refletir junto com os senhores é a respeito da psicografia, porque muitos de nós aqui pensando que o médium ele chega, ele concentra, o espírito chega nele e ele começa a escrever. Não é bem dessa maneira que as coisas acontecem. Nós sabemos que para tudo tem uma ciência. E a psicografia ela está inserida dentro da ciência espírita. E tem essa ciência espírita como um todo, ela tem progredido igual a todas as ciências terrenas que a gente tem notícia, com uma diferença. A ciência espírita, ela progride muito mais e muito mais rápido do que a ciência humana. Há mais de um século, os espíritos, eles se comunicavam já com a influência dos médiuns. Esses médiuns são chamados até hoje de médium tipitólogos. O que é um médium tipitólogo? É um médium de efeito físico. Então, os espíritos, no momento da comunicação, né, eles usavam desses médiuns, muitas vezes o médium nem sabia que estava sendo usado, porque não há necessidade do médium, só há necessidade dos fluidos que o médium carrega nele, e para que eles possam juntar, os espíritos possam juntar com os dele, para que ocorra, supondo, o movimento da mesa. Todos nós já vimos falar da mesa girante. Então, isso é chamado médium de efeito físico. Mas hoje, mais de um século depois, com a evolução da tecnologia, com a evolução da própria humanidade, nós já estamos em condições de comunicarmos com a espiritualidade, né, com os espíritos, de maneira mais fácil, né? E a comunicação com esses espíritos também se dá da mesma maneira que nós comunicamos entre nós. De que maneira? Através, como é que nós conversamos, comunicamos uns com os outros? Falando no telefone, falando pessoalmente, ou então escrevendo, que seja um e-mail, que seja um WhatsApp, ou que seja mesmo uma carta. Da mesma maneira que nós comunicamos assim, os espíritos também, hoje, já faz essa comunicação com a gente. Através da fala, é o médium de psicofonia, né? Que é o médium que dá passividade para que o espírito possa chegar, usar a mente dele e transmitir a mensagem, né? E também a da palavra, que é a psicografia, né? A escrita, a mensagem escrita. Mas na íntegra, dentro do espiritismo, o que é a psicografia? A psicografia nada mais é do que a transmissão do pensamento de um espírito. Olhem só, o espírito pensa, então vai transmitir aquele pensamento através de uma escrita que é feita com a mão do médium. Então, a psicografia é isso. Psico, mente, é o emocional, né? Grafia é a escrita do que está na mente da pessoa, do pensamento, né? Existe um autor que ele foi trabalhador espírita, né? Que ele é chamado Carlos Embaçaí.
Ele tem um livro, que esse livro é da editora da Fé, chamada O Espiritismo à Luz dos Fatos. É um ótimo livro. E lá nesse livro, o Embaçaí, ele vem respaldando aquilo que o livro dos médiuns falou para a gente sobre a psicografia. Ele diz que a psicografia é a escrita psíquica. Psíquica porque é a mente do espírito comunicante com a mente do médium, que ele tem essa mediunidade para isso, né? Então, o que vai acontecer? O espírito vai se manifestar através da grafia, né? E como é que vai ocorrer? Ela, quanto mais, para que ela possa ser mais perfeita, melhor é que o médium, ele não tenha consciência daquele momento. E por quê? É porque ele pode interferir com o que está no banco de memória dele. Porque nós ainda não temos condições evolucionais, espirituais e intelectuais para não interferir na comunicação. Ou seja, a psicografia é intuitiva. Essa será a psicografia do futuro. Como nós vamos ter um médium de psicofonia também intuitivo. Não vai haver necessidade de uma aproximação mais ostensiva. Mas hoje, nesse nível de evolução que nós estamos, é melhor que o médium seja menos consciente possível, que é aquele que nós vamos chamar de médium, psicógrafo mecânico, que o espírito, ele é comunicante, ele entra na mente do médium, mas também ele ocupa a fisiologia, ele comanda, ele não ocupa, desculpa, ele comanda a fisiologia, então o braço vai. Lembram de Chico Xavier? É aquilo, uma rapidez doida, ele tem que trocar, porque senão escreve em cima uma palavra da outra, né? Então, esse é um momento muito extraordinário para a gente. E a escrita, essa que vai ocorrer aqui hoje, ela tem uma vantagem maior que nós espíritas consideramos muito, apesar do perigo que ela também tem. Ela tem vantagem, mas também tem o seu lado, que nós temos que passar pelo crivo da razão. E que é o crivo da razão? É observarmos nos ensinamentos de Kardec aquela mensagem e não sair falando que está errado, que o espírito era daquele jeito. Não, meu pai não falava certinho, igual está aqui, ó, escrito. É que nós esquecemos que os espíritos na erradicidade continuam evoluindo. Quem garante que aquele semi-analfabeto, quando desencarnou, chegou lá, ele se encantou e resolveu ir para uma escola e estudar? Isso pode acontecer e acontece, porque a formação nossa intelectual e moral continua do outro lado. Tem escolas, tem faculdade, tem tudo lá para a gente dar prosseguimento, né? Portanto, ela é considerada vantajosa simplesmente porque ela vem demonstrando de um modo mais material para a gente a intervenção de uma certa força oculta, né? E essa força oculta é o quê? São os espíritos, né? Que eles vêm deixando traços, né? Aqui escrito, que a gente pode conservar anos e anos, um papel, uma mensagem escrita, né? Da mesma maneira como nós guardamos as correspondências antigas que nossos pais recebiam, enviavam
passavam para a gente, isso eu falo dos mais antigos, né? Porque os mais novos, se brincar, não sabem nem escrever uma carta. Então, a gente guarda aquela correspondência. Tem pessoas que têm caixas de madeira para guardar aquelas recordações, cartão, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Então a gente guarda da mesma maneira que a gente guarda aquilo. Eu conheço uma pessoa que sempre está recebendo mensagens, então ela pega, tem a caixa para ela guardar essas mensagens com carinho. Nos momentos de oração, quando ela vai fazer oração para aquele espírito comunicante, ela, por intermédio daquela carta, ela consegue comunicar-se com ele através das suas emoções e do seu coração. Então, essa é uma grande vantagem que nós temos. E nós temos que ver uma coisa que eu gosto de estar lembrando. O primeiro meio que se usou para ter a mensagem escrita foram as pranchas, né? Que era tipo uma prancheta, né? E nela fazia-se um buraco. Ela podia ser quadrada, ela poderia ser triangular, né? E aqui no bico dela, na prancha, furava-se um buraco, colocava-se um lápis e embaixo colocava-se rodinhas para ela poder movimentar melhor na escrita. E o médium então chegava e tocava com a mão ali em cima, tocava com a ponta dos dedos. E a prancheta, ela ia escrevendo tudo, né? A mensagem, né? Mas ocorreu então com a evolução, né? Que hoje chegamos onde nós estamos. Só que essa escrita através da prancheta, ela é chamada, da prancha, ela é chamada de psicografia indireta. Quando você vai falar, olha, alguém recebeu, fulano recebeu uma carta, e quem é que foi o médico? Não, foi uma psicografia indireta. Mas precisa de médium? Precisa, só que o médium ele só coloca o dedo para que ele possa passar então os fluidos e o espírito comunicante usar aqueles fluidos para que ele possa então manipular a escrita, né? Psicografia indireta, não esqueçam, porque existe uma outra psicografia chamada pneumotografia. É um nominho meio chato, pneumotografia. Aí a gente batizou de escrita direta. Né? E o que quer dizer pneumotografia? Pneuma quer dizer o quê? Sopro, aéreo, né? Ou seja, espírito aéreo. Né? Eu manipulo, eu estudo a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que nós espíritas estudamos. E essa Bíblia de Jerusalém, ou qualquer outra Bíblia, basta vocês irem lá no livro de Daniel, no capítulo 5, e o versículo vai de 1 a 5. É chamado o festim de Baltazar. Baltazar, ele era um rei na Idade Média. E ele era um rei muito poderoso. E ele resolveu oferecer um banquete para os nobres da corte dele. Então ele reuniu 1000 nobres nesse banquete. E ele, Baltazar, o rei Baltazar, influenciado pelo excesso de vinho, ele ordena para seus servos que vá buscar as taças de ouro e de prata que seu pai, o rei Nabucodonosor, havia tomado do templo em Jerusalém. Ele pegou aquilo como confisco de batalha. E os servos foram e trouxeram essas taças de prata e ouro. E então o rei Baltazar mandou que todo mundo dos convidados usassem dessas taças para beber, né? E beberam os músicos, e beberam as concubinas,
e beberam todos os nomes. Quando, de repente, na parede do palácio, aparece uma mão com os dedos. E essa mão, ela começa a escrever através de sinais com o dedo. E todo mundo assustou, inclusive o rei Baltazar, porque isso nunca teria acontecido antes, nunca tinha ouvido falar numa coisa dessa. E essa mão invisível, que era a mão de um espírito trazendo uma mensagem, escreveu 3 palavras em hebraico. A primeira palavra se pronuncia Mené. Foi a primeira palavra. A mão do Espírito escreveu. Veja bem, só via uma mão e os dedos. O resto não via. E o que é que significa Mené? Na nossa língua, Mené em hebraico quer dizer: Deus mediu o teu reino e deu um fim no seu reino. Foi o primeiro aviso para Baltazar. E teve uma outra, a segunda palavra que ele escreveu em hebraico também é Tekel. Para nós pronuncia Tekel, T-E-Q-E-L, né? E quer dizer o que na nossa língua? Que o rei Baltazar, ele foi pesado na balança da justiça divina e foi julgado um rei deficiente. E apareceu a terceira palavra. A terceira palavra é Parsim, a pronúncia dela. E significa que, aí é que está o grande aviso para o rei Baltazar, que Deus analisou o reino dele e viu que não era para ser daquele jeito, então ele deu um fim no reino, analisou o próprio rei Baltazar e ele não era um bom reino, então, como Parsim, ele diz: teu reino foi dividido e será entregue a 2 povos, 2, os medos e os persas. E realmente aconteceu. Hoje a região ocupada pelos medos na atualidade é o Iraque. E a região ocupada hoje, que era ocupada pelos persas, é o Irã. Tanto que no Irã se fala persa, né? Então, essa é a psicografia direta. Como ela pode acontecer hoje? De maneira mais usual, e ela é uma psicografia difícil de se obter, nós podemos pegar um papel, só uma folha de papel. Dobramos, se quiser, se não quiser também, colocamos em cima de um móvel qualquer. E ali nós vamos então fazer a evocação do espírito que queremos. Veja bem, tem que ter um médium apropriado para isso, porque senão não vai acontecer. E você deixa a folha de papel ali e sem lápis, sem nada, a mensagem pode, não quer dizer que vai acontecer, da mesma maneira que é aqui. A mensagem pode ser escrita, sem lápis, sem nada, e você vê no papel, está escrito e pode dobrar e pode guardar. Ué, mas não é lápis, o que é isso? Essa é um tipo de uma tinta que o próprio espírito comunicante, ele pega na espiritualidade e faz uso dela aqui. Então ela não é nem lápis, nem o grafite e tampouco essa tinta que nós conhecemos. É uma tinta do mundo espiritual que ele vem e imprime o que ele quer. Então, acontece? Acontece. É fácil? Não. Primeiro quesito para que esse tipo
a pessoa que vai pedir tem que ter uma moral pelo menos libada. O que é isso? A pessoa, o médium que tenta ser homem de bem. E eu gostaria de explicar para vocês aqui o seguinte: o que vai acontecer aqui hoje, o nosso irmão João, ele é um médium. Então, o Espírito irá tomar da mente dele, e se ele for inconsciente, também do braço dele, e ele irá então escrever através do João as mensagens para os parentes dos entes queridos que já desencarnaram. Eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa: não adianta ficarmos de coração pesado porque o nosso ente querido não comunicou com a gente. Porque, como diz Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Nós temos que ver, será que aquele espírito, primeiro, ele teve permissão para vir aqui? Porque tem que ter permissão. Segundo, será que ele está capacitado naquele momento para deixar uma mensagem? Então são fatos que nós temos que analisar. Nem todos conseguirão receber, mas aqueles que conseguirem receber, agradeçam e estejam sempre em oração para os entes queridos, para que eles possam continuar na sua caminhada evolucional. É preciso muito silêncio. Por que muito silêncio? Silêncio e concentração. Silêncio porque quando nós conversamos, nós estamos emitindo som. Converse e bota a mão na frente que vocês vão ver que estão emitindo som, que é a possibilidade de você interferir na corrente eletromagnética do ambiente. Porque cientificamente, eu estou falando de leis terrenas, né, que a ciência já descobriu, hoje nós sabemos que todos os locais, nós somos energias, os nossos corpos são energias condensadas e são mantidas, manipuladas e também interferem nas correntes de energia eletromagnética, que são as duas energias que compõem o nosso corpo, compõem o nosso corpo espiritual e compõem toda a natureza que nós estamos inseridos. Então, daí a necessidade do silêncio. Depois, a outra coisa que nós precisamos e que é primordial, a concentração. É concentrarmos. E como nós iremos concentrar? Vamos então fechar os nossos olhos e pensar num quadro. Podemos imaginar Jesus, podemos imaginar uma paisagem que a gente viu e gostou demais, podemos imaginar um local na nossa casa, não interessa, cada um imagina, cria naquele momento um quadro mental e foca e começa a fazer a respiração com a boca entreaberta, inspirando pelo nariz, levando até o estômago, segurando e depois soltando pela boca. Inspira e expira pela boca, inspira pelo nariz. E aí, de posse dessa concentração, o que irá acontecer? Os mentores responsáveis por esse trabalho, eles então irão trabalhar essa concentração, essa energia harmoniosa que nós vamos conseguir. Quanto mais harmoniosa for, melhor será a mensagem.
ela será uma mensagem mais robusta, porque muitas das vezes a interferência, vocês já viram, igual por exemplo no rádio, quando a gente vai, tá lá na roça, temos o rádio, tem aquela antena lá no bambu, estou falando daquelas roças, não é essas fazendas ricas, né, daquela época, até hoje tem. E você leva o dial do rádio e você pega no meio de duas estações, fica uma chieira doida, que você nem mal enxerga. Aquilo vai, aquilo vem, a voz a gente não enxerga. A mesma coisa ocorre aqui. Por quê? Porque não é fácil para o espírito comunicante chegar e comunicar até o médium. Por quê? Ele tem que vencer todas essas barreiras. Então ele vai o quê? Ele vai concentrar, ele vai ligar a mente dele na mente do médium, e se tiver interferências de nossos pensamentos, de emoções exacerbadas, o que vai acontecer? Vai ficar igualzinho a gente pegando no meio de duas estações. Então nós vamos ter que colocar concentrar para que aquilo possa então ser harmonizado, entrar em consonância, em energia com a outra, e ele pode então trazer a comunicação até o médium com maior entendimento. Ele não vai falar para o médium, ele vai pensar. Lembra lá que a gente viu mesmo o que é psicografia? É o pensamento do espírito sendo escrito pela mão do médium. Então essas barreiras estão na nossa responsabilidade sabermos como vamos harmonizar para que possa acontecer. E é natural também que eles tragam espíritos que às vezes eles estão ainda enfraquecidos. Se nós não nos harmonizarmos, se nós vamos atrapalhar esses espíritos, eles vão sentir fraqueza. E se nós emocionarmos demais, ele vai sentir a emoção do parente e ele vai desequilibrar, e ele vai ter que ser retirado daqui. Quer dizer, uma comunicação que era para ser ocorrida, ela não foi ocorrida graças a nós que não soubemos controlar nossas emoções.